Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente nas nossas vidas, nos nossos corações. Estamos nesta noite, mais uma vez aqui, pregando a palavra do nosso Deus, com o intuito de levá-la aos corações dos amados irmãos em Cristo. E hoje, no segundo domingo do mês de junho, nas igrejas batistas, comemoramos o dia aos pastores. Então é o dia em que os pastores recebem as homenagens, da igreja, dos irmãos, por esse trabalho espiritual, cujo propósito é o engrandecimento do reino do nosso Deus. E nesta noite, Deus colocou no meu coração a mensagem. Estive até as 2 da manhã, hoje acordado, preparando essa mensagem, depois parei no finzinho, deixei para concluir agora à tarde. E o título desta mensagem é Ser Pastor no século 21. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 ao versículo 4. O apóstolo Pedro diz assim, à Igreja Universal do Senhor Jesus: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Deus assim aplique aos nossos corações a porção da sua santa palavra lida nesta noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, Pai de infinita graça e bondade, Pai de eternas misericórdias, nosso Deus e Senhor, glorificado e exaltado seja o teu santo e eterno nome. Pai, nós chegamos mais uma vez ao teu trono de glória por nosso Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, para pedir o perdão dos nossos pecados e agradecer agora, Pai, pela vida de cada pastor, pelo ministério que o Senhor nos tem confiado, suplicando a tua graça e a tua misericórdia, para que sejamos fiéis ao Senhor até o fim das nossas vidas. Dá-nos a tua bênção na explanação da tua palavra, que o teu servo não fale de si, mas seja apenas um instrumento nas mãos do Senhor, e que os corações sejam agraciados com a mensagem do nosso Deus. É o que eu te peço, agradecido no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, que vive e reina para todos sempre. Amém. Ser pastor no século 21. Qual o conceito bíblico de ser pastor? Se olharmos à nossa volta, o que mais iremos ver nos nossos dias são pastores. Existe uma epidemia de pastores na terra. Pastores de todo tipo e para todo gosto. Mas é imprescindível entender que existe uma figuração real de um pastor. Não é apenas porque a pessoa diz sou pastor que é pastor. Não é apenas porque a pessoa talvez funda uma igreja de qualquer maneira, de forma até aleatória, e se auto-intitula pastor que é pastor. Existe uma figuração real do pastor. Existe um postulado real de um pastor. Existe um exercício real de um pastor, uma esperança e uma destinação reais de um pastor. Pastor tem a sua figuração num sentinela que guarda a cidade ou o rebanho. Tem a sua figuração representada por aquele que cuida do rebanho. Tem a sua figuração representada naquele que carrega a ovelha ferida nas suas próprias costas. Aquele que expõe a sua própria vida frente a perigos reais para salvá-las do lobo ou do leão. E ainda, o pastor é aquele que cuida do rebanho que não lhe pertence, para entregá-lo no tempo próprio ao Senhor e dono dele. Este Senhor
e dono do rebanho é nosso Senhor Jesus Cristo. Como já havia afirmado anteriormente, no século XXI o que mais vemos são homens e mulheres com seus títulos de pastores e pastoras. Porém, pouco temos destes de ações reais como homens de Deus. Sobre a questão das mulheres nesse ministério, o que bem sei que é um fato verídico, insofismavelmente verdadeiro fato, mas não adentrarei a considerações, bastando apenas dizer que à luz da palavra de Deus, tal ministério não tem respaldo bíblico ou teológico, razão pela qual não vejo qualquer necessidade de tecer comentários sobre este fenômeno. Voltando, porém, ao tema e abordando à luz das Sagradas Escrituras, gostaria de chamá-los a pensar comigo nesta noite, nesta mensagem. E o tema é ser pastor, reticências, no século XXI. E por que este atributo em que foi subdividida a frase? A explicação é que ser pastor é ser pastor. Ser pastor é ser pastor. E no século XXI? É que no século XXI, ser pastor não significa necessariamente ser pastor. E aí você vai dizer assim, mas peraí, pastor, coitado da minha cabeça, deu um nó. Ser pastor é ser pastor. E no século XXI, é que no século XXI, ser pastor não significa necessariamente ser pastor. Nós temos visto hoje, como falei há pouco, muita gente até se auto-intitulando pastores, quando na realidade nem todos são pastores. No século XXI ainda existem poucos pastores, mas o que temos visto é uma enxurrada de pastores neste presente século que não são pastores. Temos visto uma enxurrada de pastores neste presente século que não são homens de Deus, nem atalaias, nem guardiões do rebanho de Deus, não são cuidadores das almas, nem conselheiros, nem pais espirituais, amigos e irmãos. Assim mudou-se o sentido de ser pastor no século XXI. No século XXI, pastor é. E o que é o pastor do século XXI? É uma almofadinha. Pastor do século XXI é uma almofadinha. Pastor no século XXI é o tecnocrata. No século XXI, o pastor é o político. Pastor é o doutor. No século XXI, é o dono, é o chefe, é o dono da igreja. Quantas igrejas aí que tem a sua estrutura, na sua estrutura organizacional, está a figura do homem que é dono dessa igreja, daquela igreja. Eu estou pregando numa igreja onde você vai procurar o dono desta igreja aqui, deste templo, você procura o dono desses utensílios, você procura o dono desses bancos, dos ventiladores, você procura o dono desse patrimônio. Não pertence a nenhum de nós. Humanamente falando, não está no meu nome, não está no nome da minha esposa, não está no nome do meu filho, não está no nome da minha família, não está no nome do vice-moderador da igreja, não está no nome de nenhum de nós. Essa propriedade aqui pertence ao Senhor, ela é de nosso Senhor Jesus Cristo, pertence ao nosso Deus. O dono desta igreja aqui é o Senhor nosso Deus. O dono deste templo é o Senhor nosso Deus. O dono desses bancos é o Senhor. O dono deste microfone é o Senhor. Tudo aqui pertence ao Senhor nosso Deus. Mas nós estamos num tempo em que o pastor é almofadinha, é tecnocrata, é político, é doutor, é o chefe, é o dono da igreja, é um imperador, onde ai daquele ou daquela que venha a desobedecê-lo. É o Senhor das vidas de um grupo que, pelas razões da fé,
se entregam docilmente ao comando desses líderes ordinários. Se entregam docilmente, como as ovelhas, ao comando de líderes ordinários. Mateus 24, versículo 11. E o versículo 24, no versículo 11, o Senhor Jesus diz assim: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 24, ele diz: surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até aos escolhidos. No versículo 25 ele diz: eis que vos tenho predito. Abra os olhos. Nós estamos nesse tempo. Pastor do século 21 não visita doente nos hospitais. Ele evita ou tem nojo dos velhos, dos pobres, enfermos e necessitados. Ele não abre a sua mão para dar, apenas estende a sua mão no sentido de receber da grei. Na sua casa luxuosa, na casa do pastor do século 21, casa luxuosa, irmão pobre não entra. No seu carrão de luxo, irmão pobre não entra. Na sua mesa farta e luxuosa, às custas dos irmãos, irmão pobre não senta. Esse tal pastor do século 21 é, na verdade, um mercenário que mercadeja com a palavra de Deus. No tempo e horas certas, eles tratarão com o Senhor. Suas igrejas nada mais são senão bodegas ou bibocas ou quitandas. Locais de venda, venda de óleo, venda de sal, venda de arruda, venda de água, venda de cheiro ungido, venda de corda para amarrar o diabo, por aí vai. E esse tipo de gente tem classificação na palavra de Deus, eles são chamados de cães. Lá no livro de Apocalipse 22:15 diz: ficarão de fora os cães. Ficarão de fora os cães, os primeiros na lista. Aí vem os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Mas note que na lista negra, que vem em primeiro plano, são os cães. Ficarão de fora os cães, fora do reino de Deus, fora da cidade santa da Nova Jerusalém. E quem são esses cães? Livro de Isaías capítulo 56, versículos 10 a 12. Nós vamos ler a palavra de Deus e você vai encontrar na palavra de Deus quem são estes cães. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. Vinde, dizem eles, traremos vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este e ainda muito mais famoso. Olha quem são os cães: os pastores que nada compreendem. São pastores que correm ao despojo, correm à usura, correm à ganância. Pastores preguiçosos que amam o estar deitados, que não ladram, ou seja, não bradam contra o pecado. Nessas igrejas não se prega a salvação, não se prega contra o pecado, se prega quanto à prosperidade material. Você tem que conquistar. Você tem que ser cabeça e não cauda. Deus tem que lhe honrar, Deus tem que lhe dar o que você está pedindo, você tem que cobrar a Deus. E a multidão tem se deixado envolver por esse tipo de mensagem que de Deus nada tem. Eles vivem cuidando dos seus negócios e não das almas do Senhor Jesus. Livro de Atos capítulo 20, versículo 17 a 38, um pastor iria se despedir dos seus irmãos, que era chegada a hora da partida, era chegada a hora de deixar o ministério.
Era chegada a hora de ir embora. E quando eu estava preparando esta mensagem pela madrugada e cheguei neste ponto, eu confesso que também chorava, né? As lágrimas desciam, porque eu estou no mesmo ponto desse homem de Deus que foi o apóstolo Paulo. Está chegando também a hora, está chegando a hora da partida, está chegando a hora de passar o cajado, está chegando a hora de entregar a direção da obra de Deus para outros, e querendo ou não, nós nos preocupamos com isso. Não deveríamos, nem deveremos, mas nos preocupamos porque somos humanos. E nos versículos 17 a 38, ele iria se despedir dos seus irmãos, porque era chegada a hora da sua partida, iria dizer-lhes o seu amor para com eles, para com a obra de Deus, para com o Senhor Jesus Cristo, e ele iria exortá-los a que fossem fiéis. E aqui em Atos 20, versículo 17, de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Me esperam prisões e tribulações. Era chegada a hora do pastor partir. E ele agora chamava o seu rebanho, chamava os seus líderes, chamava os seus auxiliares, para exortá-los a que permanecessem firmes na fé. Trazia-lhes o lembrete daquilo que todos sabiam, eram servos do Senhor. No versículo 28, nós lemos na palavra de Deus, ele diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então ele estava agora chamando a atenção daqueles irmãos: orai por vós, uma exortação grave. Olhai por vós e por todo o rebanho. Os cães só cuidam de ovelhas gordas, ou seja, das ovelhas ricas, né? Mas Paulo estava dizendo: olhai, pois, por todo o rebanho. Versículos 33 e versículo 34, ele vai lembrar-lhes do seu desprendimento na obra. E ele diz assim: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis para que o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, que estas mãos me serviram. Ele estava agora então trazendo para aqueles seus discípulos o conhecimento da necessidade de pregar de maneira despretensiosa a palavra de Deus, concordando com Mateus capítulo 10, versículos 5 ao versículo 10, quando o Senhor Jesus vai deixar para nós, Mateus 10, versículos 5 a 10, Jesus vai deixar para nós sobre a importância de pregar a palavra do Senhor, sem estarmos olhando para resultados materiais. Mateus 10, 5, Jesus pois enviou este 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dais. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. Paulo estava então lembrando aos seus irmãos em Cristo de que era necessário assumir esta posição, assumir esta postura aos olhos do Senhor nosso Deus, para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. De ninguém cobicei o ouro, de ninguém cobicei a prata, de ninguém tomei vestuário, de ninguém tomei nada. Lembrem disso. Sigam este caminho, sigam este exemplo.
Ele lembra o dito do Senhor no versículo 35, que Jesus disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O pastor não visa bens, o pastor não visa posição, o pastor não visa riqueza, não visa poder. Pastor não busca reconhecimento humano, destaque, primazia, elevação. Não sentirá prazer em ser ovacionado, crido como personalidade ímpar, elevado ao status do estrelato. Não, nós como servos de Deus e pastores, não estamos atrás destas coisas. Não são estas coisas que nos impulsionam no ministério. Não são estas coisas que fazem referência com o fato de ser pastor. O compromisso real de um pastor é com o seu Senhor. Consciente deste compromisso, o pastor busca a consagração da sua vida com Deus, ele busca a comunhão da sua vida com Deus, a intimidade com Deus e a sua devoção ao Senhor. O pastor evita os prazeres do mundo, ele evita a glória deste mundo, o envolvimento com as coisas deste mundo e o comprometimento com aqueles deste mundo. Nós temos visto os falsos profetas dos nossos dias envolvidos com o mundo, com o mundanismo, com as coisas do mundo, com aqueles que estão em evidência no mundo secular. Os falsos pastores estão no meio deles, objetivando a mesma coisa que eles estão objetivando. E eu me lembro de um certo deputado que mandou os pastores ir para as igrejas pregar o evangelho, que ali não era lugar deles. Pedras clamando. A missão do pastor é pregar a santa mensagem dos céus. E qual é a mensagem dos céus? Arrependei-vos e crede no evangelho. Nós somos chamados para pregar esta mensagem, nós somos chamados para anunciar esta mensagem. Esta é a mensagem. Nem marcha para Jesus, nem carnaval cristão, nem show gospel, nem balada santa. A mensagem é: arrependei-vos e crede no evangelho. Não, show gospel não produz servos de Deus, carnaval de Jesus não produz servos de Deus, marcha para Jesus não produz servos de Deus. Quem vai produzir servos de Deus é a mensagem da palavra de Deus pregada aos corações. E a mensagem é: arrependei-vos e crede no evangelho. É preciso que o homem se arrependa e creia. O pastor não almeja nada deste mundo. Pastores do século XXI estão atolados na prática junto aos políticos, buscando as benesses da política. Os pastores, verdadeiramente pastores, longe da política estão. 1 João 2, versículo 15 a 17, a palavra de Deus diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. E diz: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E vai nos dizer assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem é pastor sabe. Quem é pastor entende, quem é pastor aplica, e quem é pastor vive a realidade da palavra do Senhor. Pastores longe estão da política. O tempo urge para a salvação dos perdidos. Não temos tempo a perder com política ou politicagem. Não tem como. Temos coisas mais importantes a fazer. Não vamos perder tempo com politicagem. O tempo urge para pregarmos a salvação enquanto o Senhor ainda não veio. Temos tempo para estar atrás das benesses deste mundo. A esperança do pastor, do verdadeiro pastor, é a glória dos céus. E nós vivemos focados na glória dos céus. Os homens que nós retratamos daqui a pouco, o apóstolo Paulo viveu focado na glória dos céus. Os apóstolos de Jesus viveram focados na glória dos céus. E todo autêntico servo de Deus, todo verdadeiro servo de Deus, ele vai tirar os seus olhos deste mundo, desta terra, e vai fixá-los na glória dos céus. Porque este mundo vai passar. Ele vai passar com as suas benesses, vai passar com suas belezas, vai passar com suas maravilhas, para quem ele é maravilhoso. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus permanece para sempre. A glória de Deus é eterna. Nós não podemos trocar, aquilo que Deus tem para nós com aquilo que o mundo tem para nos oferecer. A real esperança de um pastor é a glória dos céus. E eu digo a você nesta noite como é difícil ser pastor.
E por que é difícil ser pastor? Porque para ser pastor, o homem precisa aprender a negar-se a si mesmo. Para ser pastor, ele precisa aprender a renunciar ao mundo e às coisas deste mundo. Viver uma vida na dependência do poder de Deus, completamente relegado a nada, em virtude do poder de Deus sobre a sua vida. Para ser verdadeiramente pastor, é preciso estar pronto e disposto a dizer não e olhar para nosso Senhor Jesus Cristo, nosso eterno e sumo pastor. Eu encontrei um colega e ele estava com um carro novo e ele queria me apresentar o carro novo, ele queria de certa forma me mostrar, que ele acabou dizendo, enquanto eu estivesse daquele jeito eu ia viver com aquele carro miserável que eu tinha, enquanto que ele estava com aquele carrão. E ele me disse: eu estava ali procurando. Eu disse: diga. Eu queria lhe fazer uma proposta. Eu disse: pode fazer. Você tinha interesse em passar aquela igreja para nós? Isso para nós quem? Nosso grupo. Eu disse a ele: rapaz, eu não tenho igreja para passar para ninguém, a igreja não é minha. Ele disse: olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você passar aquela igreja para nós, em um ano, você vai morar onde você quiser aqui em Salvador. Você vai deixar de andar nesse carro miserável, mostrou o carro, que era o carro miserável, na linguagem dele. Para mim não, era uma bênção que Deus me deu, que me ajudava a fazer a obra do Senhor, e vai estar num carro novo. Você vai escolher um Audi, você vai escolher a BMW, você vai escolher o carro que você quiser. Então somente você passa aquela igreja para nós. O que é que você tem a dizer? Eu disse a ele: é uma proposta fantástica sua. E ele ficou alegre. E aí, ele só tem uma coisa ruim nessa proposta, uma coisa errada. Ele disse: o que foi? Ele disse: você fez a proposta da pessoa errada. Eu sou pastor. Se você fizer essa proposta, qualquer mercenário, é uma proposta maravilhosa. Agora para mim não serve, porque eu sou um pastor, não sou mercenário. Ele disse: você está vendo? Você vai viver desse jeito que você está vivendo o tempo todo. Porque você está ultrapassado, você é uma pessoa retrógrada. Você precisa se reciclar. Eu disse a ele, baixei os olhos, disse: mas eu acredito que ainda estou em melhor condição do que você. Ele disse: por quê? Eu digo: porque eu preciso me reciclar, segundo o Senhor dito, e você precisa se converter. Como é que é? É o que ele disse: você precisa se converter. Você levantou a mão incrédulo, lhe jogar dentro de um tanque d'água, lá lhe deram um banho, você incrédulo. Depois se apresentou para estudar teologia, incrédulo, lhe consagraram a pastor, incrédulo. Você precisa se converter. E ele inchou, ele é maior do que eu, fisicamente mais corpulento. Ele disse: ele vai bater. Eu fechei os olhos, pedi a Jesus graça. Do incrédulo a gente espera tudo, do ímpio tudo você espera, mas Deus me poupou. E quando a ira dele passou, ele disse: olha, eu vou dizer uma coisa, eu não quero mais conversa com você. Eu perguntei a ele: quem chamou quem para conversar? Eu lhe chamei para conversar ou você me chamou para conversar? Eu lhe chamei. Então pronto, quando você me ver, faça de conta que você não me viu, não tem problema. Ele foi embora. Mas adiante ele quebrou a cara com o grupo dele, foi na bancarrota. E hoje ele não aceita mais ser chamado pastor, porque é o incrédulo mesmo. E graças a Deus que nunca mais eu encontrei, porque se encontrá-lo eu vou dizer a ele que foi o que ele disse, e certamente ele vai bater. Meus colegas pastores, homens de Deus, servos do Senhor Jesus, Deus, que o Senhor nosso Deus nos abençoe neste dia merecido, em que as ovelhas do Senhor Jesus Cristo trazem à lembrança a nossa atuação e ação. Que o nosso Deus nos encha de graça e consolação. Deus nos deu o beneplácito da sua graça, que sejamos fiéis à palavra do nosso Deus em todo o tempo.
para louvor e glória do nome do Senhor. Eu falei há pouco, como é difícil ser pastor. Na segunda fala, eu vou dizer, como é maravilhoso ser pastor. Contrastando como é difícil, como é maravilhoso ser pastor. O único ministério da terra que cuida das coisas celestiais. O único. O engenheiro projeta uma obra de engenharia monumental, grandiosa, sensacional. Recebe honrarias e glórias, porém esta obra perecerá e passará. O médico cuida do seu paciente, o clinica, e o paciente, enfim, será curado da enfermidade, mas haverá de morrer da mesma forma. Talvez não com aquela enfermidade, mas vai morrer. A obra do pastor não perece. A única obra que você começa aqui, ela passa para a eternidade. A salvação de Deus é eterna na alma e ela é para sempre. Que ministério venturoso é ser pastor. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor justo juiz me concederá naquele dia. Pedro deixou para nós na leitura introdutória: quando aparecer o sumo pastor, Jesus Cristo, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Meu prêmio é o seu, a incorruptível coroa da glória. Prossigamos nas lutas, muitas vezes nas lágrimas, muitas vezes no recolhimento, que agora o povo está recolhido por causa da Covid, o pastor vive quase sempre recolhido, ele e Deus. E que neste dia o Senhor continue nos abençoando, o Senhor continue dando graça nos nossos corações, sustentando nossas mãos fracas e trêmulas, coroando-nos da tua glória, da sua glória, do seu poder, para que alcancemos o objetivo do nosso Deus na vida dos amados irmãos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus, o sumo pastor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Pai, nós te louvamos e mais esta oportunidade de estar pregoando a tua santa palavra aos corações dos teus servos. Pedimos na autoridade do nome do Senhor Jesus, a tua bênção sobre os teus filhos. Pai, nos ajude para que tenhamos dos céus a orientação santa para conduzir o teu povo, e que nos dê a graça de que possamos juntos adentrar os anais da glória por nosso Senhor Jesus Cristo, render-te graça para todos sempre, pelo Senhor que derramou-se na cruz por nós. Nós te louvamos, agradecidos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.